Alô, amigos, alô, Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias e grandes convidados para você. Por isso, já peço de imediato, não está inscrito? Se inscreva no nosso canal, curta as entrevistas, grandes histórias e espalha para geral que tem um canal que fala de futebol e de carnaval no YouTube. Programa Preleção na área para falar de futebol, para ouvir mais umas grandes histórias, porque o nosso convidado jogou muita bola, era craque e também um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Muitos títulos, treinou grandes clubes, muito tempo no futebol da Arábia Saudita. Ele vai contar essa história pra gente. Estou falando de Paulo Bonamigo. Tudo bem, Bonamigo? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, para bater esse papo com a gente. Um prazer, Elias, muito grande estar participando do seu programa. Sucesso que tu está fazendo aí no YouTube, graças ao seu esforço. E estou à disposição aí para a gente falar muito de futebol, cara. Que maravilha, que maravilha. Bonamigo, está no Rio Grande do Sul? Está andando no Rio Grande do Sul? Por onde você anda? Eu tô nesse momento, estou visitando minha família, minha mãezinha aqui em Juí, no interior do Rio Grande. Eu já estou há 4 dias, eu tô sempre, a cada 3, 4 meses, minha mãe está com 91 anos, venho ver a família, meus irmãos, meus cunhados, família toda, é toda de Juí praticamente, 80%, 90% da minha família é de Juí, e quando tenho a possibilidade, uma folga, eu venho aproveitá-los. Maravilha. E como é que está aí a carreira? Você que tem uma carreira longa já no futebol, e principalmente já como treinador, como está a carreira aí? Um momento de transição, eu estou aguardando algumas possibilidades, eu estou fazendo uma força maior nesse momento para fazer um retorno, talvez, para o mundo árabe. Nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande, nossa escola brasileira lá perdemos muito espaço, a gente perdeu espaço aqui desde 2014, começaram aqueles resultados negativos de seleção brasileira, e a gente tem sofrido muito com isso. Mas eu acredito demais que no técnico brasileiro, na capacidade, na inteligência do treinador, que a gente pode reverter, que é um ciclo que nós estamos passando e que em breve nós retornaremos principalmente a conquistar aqueles espaços que a gente tinha no mundo árabe. Eu já tive a possibilidade de trabalhar também na Europa, em Portugal, e eu fiz uma temporada muito boa, representando bem a nossa bandeira, que a gente, como filosofia, tem que lembrar. Os árabes gostam muito do futebol brasileiro, usam como referência sempre a escola brasileira, só que como hoje está muito globalizado a forma de jogar, tem europeus que estão copiando também o modelo brasileiro de marcação alta, de futebol propositivo, de ficar com bola. Evidente que nessa globalização a gente está perdendo muito espaço, mas vamos voltar a trabalhar força, torcer para treinadores brasileiros que estão no Oriente nesse momento, que possam resgatar essa força do futebol brasileiro. Pois é, Bonamigo, até seguindo essa linha, e como recuperar esse espaço? Como o treinador brasileiro pode recuperar esse espaço no mercado, não só no futebol brasileiro, hoje temos aí os técnicos estrangeiros, mas também no mundo árabe, no futebol europeu, enfim. Não, primeiro havendo uma unidade maior, mais fortalecida. A gente sabe que nós somos um país continental, um país muito grande. É muito difícil Portugal é fácil de fazer uma integração, que Portugal é um país pequenininho. E quando eu trabalhei lá em 2005, eu já via que eles já estavam fazendo uma mobilização para começar a fortalecer a classe, fazendo uma universidade do futebol, fazendo uma capacitação muito forte e uma unidade que foi mais importante entre eles ali, eles agregando conhecimento em vez
de dividir. Nós ficamos muito tempo aqui dividindo conhecimento, quando nós tínhamos que multiplicar conhecimentos, principalmente os treinadores mais capacitados tinham que entregar um pouquinho mais de literatura também, conhecimento, capacitação e compartilhar, né? Compartilhar conhecimento. Isso eu via muito lá fora. Eu disse, poxa, Portugal vai logo, porque eles eram um país também que eles cultuavam trazer técnicos estrangeiros. Tinham treinadores holandeses lá, treinadores suecos que dirigiam os grandes clubes do futebol português, treinadores brasileiros que passaram lá. E, e nós estamos agora, é evidente, nos capacitando um pouquinho mais, estamos tendo uma unidade um pouco maior. É muito difícil você unir esses 23 estados, um país muito grande como o nosso, para falar uma mesma língua, ter uma mesma literatura, é muito é difícil, mas já tem movimentos muito grandes. A CBF também está nos ajudando no sentido de uma preparação maior e uma gestão melhor. É evidente que vem uma responsabilidade muito grande para os jovens treinadores que, quando vão ter oportunidade, a gente sabe que a nossa imprensa, ela culturalmente não está acreditando muito e o próprio torcedor está um pouco desconfiado em relação a isso, mas a gente tem por trás um currículo. Nós temos 5 Copas do Mundo, né? Nós temos 5 treinadores brasileiros, então a gente sabe da qualidade do treinador brasileiro, mas nós precisamos realmente agora trazer resultados, sermos práticos, efetivos, ganhar a Copa do Mundo novamente, que isso aí beneficia muito, principalmente lá fora. Aqui dentro, os técnicos brasileiros também têm grandes conquistas, a gente resgatar um pouquinho mais do nosso espaço, esses títulos que são importantes aqui dentro, enfim, e mostrar que existe ótimos treinadores brasileiros, são as prateleiras que a gente, como existe também ótimos treinadores estrangeiros, e tem os que já tiveram oportunidade aqui no Brasil, que não deram certo, como alguns treinadores foram para fora do país e não deram certo. Então a gente não pode só radicalizar que não tem nesse momento treinadores brasileiros bons. Nós temos excelentes treinadores, como nós temos os médios, nós temos os razoáveis e uma prateleira um pouquinho mais abaixo. Então, o que falta realmente é a gente é, é, resgatar um pouquinho daquela identidade nossa, de sermos um pouquinho mais unificados, mais compartilhar um pouquinho de conhecimento numa literatura, num livro que possa fazer, e que com certeza é um ciclo que vai passar e a gente vai retornar o espaço que a gente perdeu. E até, meu amigo, a nossa cultura, a cultura do futebol brasileiro, eu tenho a ideia que é a cultura do resultado, né? Isso também prejudica muito o desenvolvimento e o trabalho de um treinador, né? Infelizmente, a avaliação do técnico é em cima da conquista. Não adianta você ter uma metodologia boa, ter um conhecimento bom, se o resultado não tiver por trás. O resultado é preponderante. E hoje, cada vez mais, porque hoje a força do técnico em cima do atleta no momento, ele é muito importante, porque hoje, diferente da época que eu jogava. Na época que eu jogava, a gente tinha mais liberdade, assim, de desenvolver o nosso jogo dentro do campo. Hoje, se você não direcionar o atleta, e isso vem desde as categorias de base, não orientar eles com bola e sem bola, tu fica muito esquisito, fica um time muito desorganizado. Então, você tem como obrigação, e isso eu coloco uma responsabilidade do treinador, de direcionar o atleta hoje. Ó, como é que nós vamos fazer o nosso modelo ofensivo? Como é que vai ser a nossa transição defensiva? Como é que vão ser as fases do jogo? Como vai ser feita? Isso trabalhando sempre em cima do modelo que a gente escolhe, que a gente acredita. Entendeu? Porque o atleta, ele tá uma esponja hoje. O atleta profissional é diferente do nosso tempo, que era uma coisa mais técnica, era mais de campo. Hoje os trabalhos estão mais com uma metodologia mais de intensidade, de trabalhos mais reduzidos, em campos reduzidos, fechados, às vezes cortando um pouquinho da iniciativa técnica, que eu acho que é um erro, porque eu acho que em algum terço de campo tu tem que favorecer a técnica brasileira, principalmente o último terço. Eu sou muito favorável à individualidade. Eu acho que na iniciação, na construção, tem que ter objetividade, tem que ser rápido na transição, com passes objetivos, com transição em cima de passes. Mas no último terço, o terço da criação e das triangulações, do repertório ofensivo, aí tem que ter
a ação individual daqueles jogadores brasileiros, que sempre foi uma característica nossa. E a gente perdeu um pouquinho, porque a gente chega naquele último terço, a gente vê hoje os jogos, e até com muitos treinadores europeus e muitos treinadores brasileiros, a gente inibindo um pouco disso, tentando mais, ó, joga na área, joga no primeiro pau, joga no lado oposto. E quando tem que incentivar mais o 1 para 1, a tabela rápida, a triangulação, a jogada individual, e isso perdeu um pouquinho a beleza, porque tu vê às vezes um jogo de futebol hoje, 90 minutos, quando um time vem a bola, o outro vem, baixa bloco, espera na zona, e vem todo mundo atrás da linha da bola e todo mundo, puf, aí começa, recomeça, trabalha muito em horizontal, e esquece um pouco da verticalidade, da objetividade, da agressividade, do jogo bonito, daquele espaço, porque hoje os espaços estão muito diminutos, estão muito pouco espaço para tu raciocinar dentro do campo, e aí o jogo não se torna muito belo. O europeu gosta, o europeu aplaude a tática. Se terminar 0-0 e dois times se empenhando bastante, o europeu aplaude, mas nós brasileiros, como cultura, a nossa torcida não gosta disso. Ela vai a um time que é muito tático, que é muito tático, que é muito tático, e aí o que acontece? Ela gosta de ver a beleza daqueles dois times se agredindo, ataque e defesa, sabe? Colocando organização, sim, muita organização, mas com um jogo mais vertical, de procura do gol, de busca do gol incessante. Isso é uma cultura nossa, desde a década de 70, quando eu me conheci por pessoa, eu sempre vi futebol dessa forma. Quando ele fica um futebol mais burocrático, muito tático e sem gol, sem plástica do futebol, aí ele se torna enfadonho. Eu acho que ninguém gosta de vencer jogando mal. A gente, às vezes, precisa fazer isso para segurar emprego, ser um time pragmático para ser efetivo. Mas o bacana é você vencer, jogar bem, é desenvolver bem o jogo. Eu sempre falei lá fora disso, ó, uma coisa que vocês vão ver no meu time é o jogo bonito. Eu venho aqui para uma escola brasileira que sempre jogou bonito. O resultado é consequência, mas eu vou sempre propor um jogo bonito, de uma plástica boa, com qualidade, com uma organização, com um time bem aplicado, com bola, um time que sabe o que vai fazer, sabe que tem que trabalhar nos corredores laterais, tem que saber o que vai fazer nos corredores centrais, os movimentos, tudo treinado, isso automatiza o time, a equipe dentro do campo. E quando perder a bola, ser uma equipe que pressiona rápida, que ser um time competitivo, que tenha esse espírito gaúcho, essa raça gaúcha, que a gente que dessa década que nós tivemos uma escola muito vencedora na década de 80, porque nós tínhamos uma aplicação tática, talvez um dos melhores técnicos em termos de jogar sem bola era aqui no Sul, era Grêmio principalmente na década de 80, mas era um time que marcava, todos tinham que marcar, já os grandes treinadores que nós tivemos da época, o Filipão, Enio Andrade, Rubens Minelli, eles tinham obrigação, o jogador de jogar com bola, mas ajudar, principalmente quando a gente estivesse sem bola, a gente ser um time competitivo, de brigar pela posse de bola, de tentar a roubada de uma forma limpa, ou firme, competitiva, através de um preparo físico sempre muito bem definido, que a gente sempre trabalhou, era uma escola brasileira. Hoje está global, eu falo que está muito globalizado. Tá, umas metodologias de trabalho, está muito o que acontece aqui na Premier League, acontece no Brasil, acontece nos Emirados, na Arábia Saudita. Hoje está muito. Mas antigamente não, ninguém sabia. Nós fomos jogar um jogo com um time de alemão que a gente nem sabia, não tinha informações nenhuma, só sabíamos dos resultados, que eram excelentes, e às vezes decidiu um título mundial com uma equipe que era extremamente competitiva e que tinha um excelente preparo físico, as informações que a gente tinha. E a gente tinha que conhecer as nuances dentro do próprio jogo. Então, a importância do técnico hoje está cada vez ele se tornando mais importante. Para isso ele tem que se preparar, não somente para ser um professoral,
falar bonito, ter uma técnica, uma didática boa, mas também ter uma gestão com honestidade, com transparência, com firmeza, porque hoje os atletas também, eles gostam de desafio, eles gostam de desafiar o treinador para ver se ele tem conhecimento mesmo. Então, aí ter firmeza nas atitudes, para você saber controlar bem o teu grupo de trabalho. Então, e isso a gente vai caminhando e se preparando. Tem que se preparar, tu tem que. Eu estou numa fase agora de transição que a gente fica estudando, a gente fica analisando os jogos, vendo o que tem de novo, o que precisa se atualizar para a gente poder ainda dar um pouco de contribuição no futuro próximo. Verdade. E bom amigo, há uns 2 semanas atrás, se eu não me engano, acho que foi, seu parceiro, você conhece muito bem, parceiro de Grêmio, o Renato Portaluppi, técnico do Tricolor, ele deu uma declaração após o jogo contra o Criciúma a respeito do atual momento do futebol brasileiro, principalmente se tratando de jogadores. Você tocou num ponto, acho importante, durante a sua resposta. Ele disse que antigamente havia mais qualidade, né? Até você citou aí que antigamente se priorizava até a técnica, né, do jogador. E hoje a qualidade é, podemos dizer assim, um pouco menor em relação a anos anteriores. Você concorda com essa declaração do Renato? É só tu analisar o que está acontecendo com o futebol brasileiro hoje, o mercado. Antigamente, para um jogador sul-americano vir aqui no Brasil e jogar, era muito difícil. Nós contratamos Alejandro Sabella, que foi um dos melhores meia-esquerda da Argentina, um grande treinador também. Infelizmente, hoje ele descansou. Foi um grande, maravilhoso. Contratamos, era o melhor meia-esquerda, canhoto técnico, clássico, maravilhoso. Ele teve muita dificuldade de jogar no futebol brasileiro. Não conseguiu se firmar aqui porque a concorrência era muito forte. Os jogadores brasileiros, a gente tinha não só na base, mas também jogadores brasileiros que vinham de outros esquadrões para fortalecer o Grêmio. E acabou não tendo sucesso aqui numa temporada aqui dentro do Grêmio. Eu cito hoje isso como exemplo. E não querendo discriminar, mas hoje você vê um campeonato brasileiro com treinadores estrangeiros e com atletas estrangeiros. Não? Cadê a nossa essência, do jogador da base? Que a gente, o Grêmio começou a se tornar gigante, porque a década de 70 o Inter foi gigante, porque ele conseguiu 3 títulos gaúchos, 3 títulos nacionais, e se conheceu, e se tornou conhecido mundialmente, internacionalmente, que o título brasileiro faz os clubes se tornar mais conhecidos. E o Grêmio, na década de 80, olhando para dentro da base, ele começou a se tornar grande, porque ele começou a ganhar os títulos importantes, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, campeão mundial interclubes, 7, 8 vezes campeão estadual, mas sempre com alguns jogadores experientes do cenário brasileiro, com um jogador estrangeiro de fora, normalmente um zagueiro, vinha um zagueiro traçante, Aguirre Garay, Figueiredo, Anchieta, grandes jogadores estrangeiros, mas sempre eram referências de xerife, Astengo, referências de zaga, assim, normalmente com liderança, mesclado com jogadores locais com sangue, com alma formada dentro das categorias de base do Grêmio e que se destacavam e que tinham oportunidade com alguns 2, 3 jogadores de nome do futebol nacional, De Leão, De Leon, Batista, Paulo Isidoro, Baltazar, eu vou esquecer, Wilson Tadei, eu vou esquecer algum, eu vou cometer injustiça. Então, esses jogadores, eles davam o estofo de experiência para os jovens que vinham surgindo. Então, essa mescla que formou, eu começo a olhar hoje, pô, o Inter começou a ter resultado que agora começou a usar os bases. Então, falta, às vezes, um pouquinho de olhar, com um pouco mais de carinho para dentro da base. Entendeu? Porque como tem dinheiro de sobra hoje, os clubes estão com condição de contratar, eles querem fazer transação quando eles esquecem daí aquilo que é o mais importante, que é o patrimônio do clube, que é a base do clube, que é aqueles meninos que ficam sonhando, a gente fica dentro de uma concentração, vivenciando, cada dia sonhando em vestir aquela camisa no profissional. Não, não, não sabe o que é um sentimento do menino formado dentro do clube. E aí o que? Traz jogador de fora, às vezes sem identidade, sem condição nenhuma, até às vezes até nem tendo
em vez de fortalecer e dar moral para aqueles jogadores formados dentro da casa. Então, isso às vezes é um erro de gestão. De gestão, às vezes, ó, na hora do planejamento, tem que olhar, nós temos isso aqui para investir, entendeu? Isso aqui para olhar para a base, nós temos esses garotos que estão prontos, que tem que ter oportunidade para a gente juntar isso aí e fazer um time competitivo. E normalmente dá certo, cara. A gente vê o ditado aqui no Rio de Janeiro, os caras, ó, eles sempre falam, ó, os garotos da base que dão certo. Eles formaram um time de 80, mas todos jogadores formados aonde? Dentro do Flamengo. Dentro do Flamengo. Aquele Andrade, Adílio, Zico, Lico, Júnior, Moser, Leandro, um time formado dentro do próprio Flamengo, que foi um dos melhores times do século do Flamengo, mas também com jogadores formados dentro das categorias de base do clube. Então, às vezes, aí, o Renato afirmando isso, eu concordo plenamente. Hoje, eu sempre falo que um pouco do problema que o Grêmio está passando agora é que, às vezes, o que mascara um pouco um planejamento é, às vezes, as conquistas pequenas. Eu já não é pequena, título gaúcho ela tem uma importância, porque às vezes ninguém dá importância, mas quando tu perde, cai a casa. Cai a casa, desmorona, então o título regional ele não serve para nada. Só que ele não pode também para iludir, para você ir para uma competição nacional, uma Libertadores América, achar que aquele título nacional, título regional, ele serve de suporte, e eu acho que com a questão também das enchentes que tiveram em Porto Alegre, atrapalharam, mas os dois fatores que eu acho fundamental no Grêmio, principalmente, foi essa conquista, aquela mascara um pouco o planejamento, porque tu já considera assim, até o próprio atleta, ele já conquistei um título importante e vou para uma competição, estou pronto para o Campeonato Brasileiro, para uma Libertadores, quando não é bem assim. Campeonato regional não é referência para nada, ela é só para sustentar, fomentar uma rivalidade e eu sou a favor para existir sempre, porque faz crescer cada vez mais a paixão e o sentimento de um torcedor para os dois grandes clubes que disputam esse título regional. Mas, em termos de planejamento, ele engana. Ele engana porque. E aí tiveram os problemas de lesão, tiveram que sair no mercado às pressas, contratando é, assim, e trazendo jogadores dentro da própria competição, e não é fácil, porque você tem que ter o período de adaptação, tu tem que ter o período de entrosamento, é um processo que tem que ser desenvolvido e que tem um custo e acaba acarretando esses resultados negativos aí que atrapalharam um pouco o andamento do Grêmio nessa fase do meio para o final do Campeonato Brasileiro. E você, já aproveitando, você falou do Grêmio, do momento do Grêmio, e do outro lado lá, o Internacional, no qual você também tem história como jogador, você está achando do atual momento do Inter? Podemos dizer assim, início de trabalho do técnico Roger Machado? Não, eu tô gostando demais. Acho que é aí que eu falo, quando nós temos excelentes treinadores, é isso para mostrar que às vezes nós temos muitos treinadores de muito gabarito, de muita qualidade fora do mercado. Em entretenimento de alguns, talvez, técnicos estrangeiros não tão capacitados, não tão preparados como alguns técnicos brasileiros. Então, isso é a primeira. Ele chegou lá e já diagnosticou o que o Inter precisava. Entendeu? Eu acho que o Inter fez alguns investimentos muito em algum setor só, em alguns jogadores experientes, de qualidade, mas que é muito difícil fazer o encaixe deles todos dentro de uma equipe. E isso é um processo, tu traz o Boré, tu traz o Alário, tu traz o Ener Valencia, como é que tu vai... São três jogadores praticamente numa mesma posição, é muito difícil encaixar esses três jogadores juntos, jogar juntos, não tem... É humanamente impossível um treinador conseguir fazer esse encaixe. Então, eu acho que às vezes a diretoria ela tem que confiar e demais no técnico que tá fazendo o trabalho, mas não pode entregar a chave. Entregar a chave é um risco muito grande. Entregar a chave, quando eu digo o seguinte, todo trabalho, se você tem profissionais capacitados para fazer gestão, para organizar futebol, tu tem que colocar cada componente dentro
do seu setor. O treinador, ele vai treinar o time, eu vou montar o time, o planejamento vai ser meu, e isso, aquela equipe multidisciplinar vai trabalhar sempre de uma forma coerente. Então, o Inter terminou o ano muito bem, o ano passado, e veio com uma expectativa a nível nacional, que seria o grande time. Então, essa expectativa, ela foi quebrada com o estadual. No momento que foi quebrada com o estadual, é normal que os níveis de confiança venham para baixo. Vem, os caras arremendam, tem, todo mundo sente, tu tem que fazer um trabalho psicológico, e aí, principalmente a forma como o Inter jogava, sempre era um time que gostava de fazer um jogo propositivo, de fazer um jogo bem posicional, mas a gente sempre via um problema de transição defensiva, que o Inter tomava uns gols com muita facilidade, que tinha que ser corrigido. E esse equilíbrio eu não conseguia observar. Eu estava meio à distância, em alguns jogos conseguia acompanhar, outros nem tanto, mas normalmente eu fiz, eu via mais os jogos a nível de Copa do Brasil, os regionais não acompanhei muito, mas é evidente que tu viu uma falta de confiança naqueles jogadores que fizeram uma excelente competição o ano passado, terminaram de uma forma muito boa. Então, era um time pelo próprio investimento para manter a continuidade, chegar forte e buscar. E se comentava a nível de imprensa nacional que o Inter seria um clube para conquistas importantes esse ano, coisa que não aconteceu. É verdade. E teve que retomar o trabalho no meio do caminho. Falar um pouquinho dessa trajetória, dessa história maravilhosa no futebol, bom amigo. Quantos anos já no futebol? Puxa, eu saí de Juiz, daqui direto para o Grêmio, em 77, final de 77. É uma história bem bacana, assim, de tu jogar contra o clube e o cara querer te botar dentro do ônibus, né? E aí eu joguei bem contra. Era uma escolha da seleção, uma amadora aqui da cidade. O São Luís, na época, era o time profissional, mas estava fechado, estava licenciado. E aí nós fizemos um jogo contra o time daquele que o Tele Santana gostava muito, que era o Infanto Juvenil do Grêmio Porto Alegrense. E o Tele gostava muito ele não usava muito o sub-20, usava mais o sub-17, que na época era Infanto Juvenil. Ele adorava aqueles meninos de 17 anos, tudo jogadores promissores. Nós vieram fazer um jogo aqui na cidade para o aniversário de Juiz, e aí a gente se destacou. Aí o treinador, Jaime Schmidt, na época, saudoso Jaime Schmidt, ele, Paulo Lumumba, que são os grandes orientadores nossos da categoria de base, já, ó, nós queremos que tu vá dentro do ônibus para Porto Alegre direto. E a minha mãe, eu estava estudando segundo grau, não, você não vai, você tem que terminar o segundo grau aqui. Aí foi bacana, porque aí tu vê da gestão profissional do Grêmio, né? O que aconteceu? Eu não fui dentro do ônibus, isso era num sábado, domingo passou, na segunda-feira, o Grêmio mandou, através do diretor de futebol de categoria, Fernando Zacoteg, era o diretor da categoria de base na época. Ele foi de carro com a esposa passeando, ele veio com o contrato já pronto para mim assinar, ó, a partir de agora você já é jogador do Grêmio Porto Alegrense. E aí eu, poxa, assinei, fiquei outubro, novembro, dezembro em Juiz, terminei em segundo grau, fui para Porto Alegre, me apresentei em dezembro, já como um atleta já aí fiz 3 anos na base. Mas olha, achei interessante a visão deles, nos surpreendeu, porque na época o telefone era difícil, ninguém se comunicava tão rapidamente como é hoje a informação, né? WhatsApp, telefone já era difícil, né? As estradas, tu fazer 450 quilômetros, antigamente era 10 horas, as estradas não eram tão boas. E ele veio em Juí e, e me valorizou. É evidente que daí tu vai com um sonho muito grande. Aí mudou totalmente minha vida, porque tu vai para categoria de base, começa trabalho físico, desenvolvimento do cardiovascular, cardiomuscular, que isso aí eu nunca fazia, só jogava amadorzão ali. Aí começa a desenvolver, teu físico vai aumentando, tua capacidade física vai aumentando, vai evoluindo. Elias, com 5 meses, eu já estava jogando Grenal profissional. O Tele Santana já me colocou num Grenal dentro do Beira-Rio,
Eu nunca esqueço, foi minha estreia em 1978, um Grenal contra o Inter, em 5 meses de Grêmio na base, assim, eu, porra, no Beira-Rio, Grenal no Beira-Rio, fiquei no banco, daí ele, faltando uns 20 minutos, ó, vamos lá, Bonami, porra, caramba, que bacana, eu disse, vamos embora. E porque o Tele gostava muito de dar oportunidade para meninos assim dessa faixa, 18, 19 anos, para acelerar a maturação do atleta, né? E no Grenal ele não tinha medo, né? Isso assim chamou absurdamente impressão muito positiva do treinador, né? E depois eu voltei para a base, continuei, mas eles sempre. E- Porque e- nós tivemos um processo, Elias, muito bacana, que eu acho que foi um projeto do Hélio Dourado, é, essa integração do expressinho, era juntar aqueles jogadores que não eram aproveitados no time principal, aí juntava com alguns juniores, aí ia jogar no interior. A gente ia jogar por cimento, tijolo e areia. Cara, a gente ia em Estrela, Lajeado, Sobradinho, Ijuí, Santa Rosa, Panambi, Passo Fundo. Nós rodava interior todo fim de semana, não tinha jogo do Júnior, tinha o Expressinho. E aí já começava a dar uma comunicação bacana, porque o treinador era um auxiliar já do profissional que já passava informações. Ó, tem os dois, três jogadores lá que estão se destacando no Expressinho, que é o aspirante do Grêmio. Jogador de 18, 19 anos começava a se destacar e tu já tinha aquela conexão com o profissional ali que já tinha uma certa idade. E, pô, isso foi fundamental também para a nossa maturação, que eu no Grêmio, eu com 22 anos, eu efetivei assim como titular. Em 81 eu participei da campanha do título, era reserva, foi o meu primeiro ano titular. Em 82, no Campeonato Brasileiro, eu efetivei como destaque e disputei todo o brasileiro. No final, só perdi a final, que eu machuquei no Maracanã e fiquei de fora nos 2 jogos que tivemos com o Flamengo aqui no Olímpico. Que a gente teve aquela confusão de Andrade botar a mão na bola. Mas, assim, foi uma caminhada e- bacana. Uma caminhada bacana e ali tu fica. Eu tinha 21 para 22 anos, jogando com Batista e Paulo Isidoro, que era um meio-campo, e já era um time campeão brasileiro. Já era um time campeão brasileiro de 81, entendeu? E nós fomos vice-campeão em 82. Fizemos a campanha muito boa, perdemos na final pro Flamengo. e sempre no meio, meu amigo. Até para quem não ouviu jogar, É, sempre no meio campo, desde o é, início da, é. da sua Porque na, trajetória, na, desde o na início realidade é o seguinte, eu da na carreira. categoria de base eu jogava mais como primeiro volante, mas eu era um volante que eu gostava de sair, porque eu tinha um bom chute de fora da área, então às vezes em quando eu gosto de ficar esperando algum rebote lá. Então eu gostava de fazer uma volância assim com uma construção bem que é o futebol moderno hoje, né? O volante hoje é todo construtor. Ele tem que ajudar o time na qualidade de jogo. Mas nós tínhamos o China, que ele chegou e foi campeão brasileiro. O China era um volante que, pô, tinha construção, mas tinha uma marcação muito forte, entendeu? E aí eu comecei a ter oportunidade de jogar ao lado do China, ao lado do Batista, que o Batista foi contratado do Grêmio pelo Inter, né? Eu acho que foi 81 para 82. E aí ele jogava, o China às vezes entrava ali, ele jogava com o Batista, que era mais primeiro volante, comecei a jogar mais como segundo volante, mais como saindo um pouquinho, construía, mas também atacava, então aí foi bacana, foi bacana. Eu acho que eu sempre falo o seguinte, cara, não é importante para mim, eu fiquei muito feliz que o Grêmio, o ano passado, me chamou para a Calçada da Fama. Tenho 11 anos tive 11 anos de carreira profissional, fiz 45 gols como volante, praticamente, que isso é uma média muito boa. Eu praticamente participei de todas as conquistas importantes do Grêmio, e e eu acho que aquilo, o mérito é aqui, até ali, onde é que foi, independente para onde eu fui, se eu fui para o Inter, se eu fui para o Barcelona, eles têm que entender que o cara é profissional e a nossa carreira antigamente é 12 anos, 30, tu batia 30 anos, tu já estava velho. E aí você tem que ir atrás
de desafios, de oportunidades que aparecem. Eu já tinha 11 anos e eu tinha construído o Grêmio, bacana, uma idolatria boa, mas eu estava sedento por novos desafios, entendeu? Então, muita gente não compreende, mas o cara foi jogar no outro lado, entendeu? Mas a marca está ali, ó, a história está ali. Eu nunca tirei o pé de uma dividida, nunca deixei de ser campeão, porque eu fui jogar no outro lado. Não tem nada a ver, a história tá ali e tá marcada. Isso aí não adianta. E o torcedor que é gremista, ele sabe disso, ele reconhece isso. Verdade. Agora, você falando aí da sua trajetória, principalmente no Grêmio, vamos falar de Inter daqui a pouco. Memória afetiva, até lembrando esse meio campo, eu vou entregar meu time. Bonamigo, Cuca e Cristóvão. Olha, era o meu meio campo, meu time de botão, e sonhava com esse meio Cara, campo, vi jogar, sensacional, Grêmio Show. Que meio campo esse, Bonamigo? cara, esse meio de campo. E olha, e nós tínhamos uma situação que eu acho que era importante para esse meio campo criar, jogar muito, porque nós éramos tudo gente que gostava de ficar com bola, de propor jogo. Nós não deixava o adversário ficar com bola, que a gente já pressionava, já subia bloco, a gente tinha essa liberdade para fazer. O Cristóvão era muito bom ladrão de bola, assim, ele não tinha muita consistência da dividida, mas ele tirava muito a bola limpa, ele antecipava muito a bola. O Cuca ajudava muito, porque o Cuca fazia box-box e entrava dentro da área com uma facilidade. Então, eu às vezes era o primeiro volante ali, mas eu não me sentia sobrecarregado, porque é, 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 eu, quando tinha bola, eu tinha o Cristóvão que me ajudava muito e o Cuca ajudava muito. Então, nós tínhamos sempre três, e ainda o quarto homem que dava sustentação e que fazia com que a gente, a hora que tivesse a bola, opa, onde é que nós vamos buscar superioridade? Aí vinha o Valdolino. O Valdolino era o quarto homem desse esquema. Depois foi o Jorginho, mas primeiro foi o Valdo. E o Valdo era um cara assim para jogar entre linhas. Era o melhor jogador. Ele não gostava muito de ir na área, mas para jogar entre linhas, para organizar um time, joga no pé dele que a bola fica calma. A bola fica calma. Se a bola começar a ficar nervosa, cai no pé do Valdo. Ele era o cara que acalmava a bola, deixava abrir o espaço para o lateral direito passar, porque ele vinha para se apresentar para o jogo. O couro comia em cima dele, ele conseguia sair das marcações mais pesadas. Então, eu falo que esse meio-campo do Grêmio Show, a gente tinha esse quarto elemento que fazia com que nós tínhamos superioridade sempre. Nós ficávamos no centro de campo sempre com um jogador a mais. Então, a gente não verticalizava, mas a gente ficava controlando normalmente o jogo o tempo todo, né? O tempo todo. E o Cristóvão, pô, assim, boa comunicação, um cara que não tinha, cara inteligente para jogar. É um irmão que a gente fez na vida, junto com o Cuca, naquela dinâmica dele, ansioso para fazer gol, para voltar para marcar, e ajudava, e defensivamente ajudava na bola parada, que ele tinha impulsão, ele não era muito alto, mas defendia bem. E, e era uma guerra, a gente tinha uma guerra muito grande com o Norberto nos clássicos. O Norberto do Inter era muito guerreiro, era um cara que ele marcava muito forte, e ele porra, pegava e jogava firme. Tinha que ir com o Norberto, nós tínhamos que ir com o pé de ferro, porque senão a gente sofria muito, que o guerreiro não era fácil, cara. É verdade. Agora, partindo para o outro lado, você com essa carreira, falamos de grandes times que você participou no Grêmio. Você disse aí durante uma resposta que precisava de desafios, mas, pô, de partir para o outro lado, de ir para o Internacional. E como é que foi? Como é que aconteceu essa história? Porque na época era raro, né? O jogador trocar o Grêmio pelo Inter, o Inter pelo Grêmio, de uma forma direta. Eu lembro, talvez, acho que você, antes do Batista, É, fizeram isso. E como é que foi essa transição? Como é que mas foi essa transação, a transição, essa negociação? Você saindo do Grêmio e indo para o Inter? essa transição ela ocorreu muito mais pelo projeto do que propriamente outra coisa. O que foi me proposto. O que o Inter tinha? O Inter tinha uma Libertadores para disputar e eles queriam um jogador experiente para ajudar o time na Libertadores. Aí isso me seduziu, porque eu ia poder disputar uma Libertadores. O que aconteceu mais completo?
A Libertadores que eu tive pelo Grêmio, a fase das quartas de finais, semifinais e a final, eu quebrei minha perna, eu não participei, não fiz nada, só fui voltar lá em Tóquio no segundo tempo, porque eu tive uma perna, que eu tive uma fissura, eu fiquei que a gente disputava o Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores. Aí nós tivemos um jogo com a Desportiva Ferroviária dentro do Olímpico, em que eu tive o cara me deu um carrinho de lado e pegou meu perônio. Fiquei 3 meses, eu perdi as fases mais importantes da Libertadores. Eu estava de muleta vendo o Grêmio ser campeão da Libertadores. Sabe, tu fica naquela expectativa, podia estar ali junto, porque nós tínhamos, na Libertadores do Grêmio, nós tínhamos, era eu, Tita, o China e tinha o Oswaldo, e só podia jogar três. Aí tinha jogo mais pesado e que Oswaldo não jogava. E Oswaldo acabou sendo o grande jogador da Libertadores do Grêmio. Quando eu machuquei, porque quando a gente jogou com o Flamengo, a gente jogava eu e o China para marcar Dili e Zico. E aí tinha que jogar, o Tita tinha que jogar, que era o nosso 10, e o Oswaldo. Aí quando eu machuquei, o Oswaldo pegou e, pô, o Oswaldo jogou de segundo volante ali, foi um dos grandes craques da Libertadores. Aí quando eu recebi uma proposta assim, no sentido que o Inter tinha convidado para disputar a Libertadores, e, infelizmente a coisa não aconteceu, porque nós fomos até uma semifinal da Libertadores e o Inter, nós fomos eliminados dentro do Beira-Rio para o Olímpia de Paraguai, nós precisamos do empate. E nós empatamos 2 vezes, tivemos um pênalti para fazer 3-2, erramos o pênalti, e aí o cara fez um gol aos 44, fomos para os pênaltis, fomos eliminados. Então, a partir do momento que tu é eliminado uma Libertadores e o projeto era todo em cima, a política, aquele grupo político que me contratou também no Inter, que era a turma do Luiz Fernando Záquia, o Pedro Paulo Záquia, eles saíram todos, entrou outra diretoria que não tinha nada a ver, e aí eu tive que seguir minha vida, né? Então, fiquei praticamente 1 ano e meio, ganhamos uma Copa Governador do Estado, um Campeonato Gaúcho pelo Inter, e aí eu fui seguir minha vida como atleta, ainda joguei mais 4 anos, fui para Portugal, tive a oportunidade de voltar a Portugal, joguei Botafogo, Bahia, e aí encerrei minha carreira no Madureira, no Rio de Janeiro, e é onde eu comecei como técnico também. Pô, no Madureira, encerrou a carreira no Madureira. É o Madureira, porque o Madureira, sabe o que? O Madureira normalmente ele gostava de contratar sempre um jogador experiente de Botafogo, e como eu tinha passado no Botafogo, eu tinha jogado no Botafogo no campeonato de 94. O Botafogo foi campeão brasileiro em 95. Um ano antes, nós fizemos o Botafogo o melhor carioca do Campeonato Brasileiro. Ainda era de mata-mata, chegava às oitavas, ia para a semi, e nós fomos eliminados na semi pelo Atlético Mineiro. E aí eu já estava mais já pensando do outro lado, porque antigamente estou com 34, 35, meu tornozelo também não me ajudava mais, meu chute já não estava com aquela potência, eu já estava fazendo mais estilo xerifão ali, mais orientação mesmo. Aí eles me chamaram para fazer um carioca. Aí eu fiz um carioca no Madureira, assim, bem bacana, fizemos um time bem competitivo. Foi o Acácio, o goleiro, o Eduardo, um lateral esquerdo, nós tínhamos tinha alguns jogadores assim que já estavam em final de carreira, mas que davam uma espinha dorsal experiente. Quem mais que era o atacante? Nós tínhamos um atacante experiente, eu acho que o Demétrios, centroavante Demétrios, que jogou no Internacional. Então, encerrou em Madureira e foi onde eu comecei. No ano seguinte, eu fiz o campeonato, como treinador também pelo Madureira. Pô, então foi rápida a transição de jogador para treinador? Foi rápido, cara, porque eu fiz o curso aqui no Rio, que antigamente tinha um curso de Zefex na Urca, que é um curso bem exigente, na questão que tu fazia provas práticas e teóricas, entendeu? De preparação física, psicologia desportiva, treinamento desportivo, futebol, técnico, prático e teórico, e tinha mais uma matéria, saúde, eu acho que um troço 5, e os milico que dava, né? Uma coisa que o certificado ali, ele era competitivo, tinha 50 alunos, e é tudo gaivota azul, gaivota vermelha, nas provas teóricas, e as práticas tudo trabalhava em cima das categorias de base do Flamengo, Fluminense, Vasco, traziam lá para a gente treinar, e aí cada um montava seus modelos,
estratégia de jogo, como é que gostava, aí tu fazia as provas práticas. Mas, assim, 4 meses, bem. E o diploma ali te dá certificado. Eu pude trabalhar na Europa com aquele certificado que eu ganhei do Ministério que era o Pelé, que era o ministro. Ele te dá um certificado que deu direito a poder trabalhar no futebol europeu sem precisar ter licença. Entendeu? Aquele diploma da URCA, Zefex URCA, que o Zico era o paraninfo da turma e o Pelé era o ministro dos esportes na época. E foi bacana, foi assim. Eu até fiquei entre os 3 primeiros, acho que fiquei segundo colocado, era bem competitivo, tinha muito ex-jogador, e tinha alguns que não eram jogadores, mas a grande maioria a gente conhecia mas que era importante a capacitação, de você pegar uma experiência, ver realmente, ter uma convicção se é isso mesmo que você quer, ver a parte teórica do futebol antigo, que hoje está uma nomenclatura bem diferente, a nomenclatura hoje completamente diferente, e você tem que se atualizar, porque senão você fica atrasado e fica sendo chamado de ultrapassado, principalmente pela nossa imprensa, principalmente pela indústria do ódio, né? Que a nossa imprensa vive da indústria do ódio. O cara falou mal, o cara consegue se dar bem no nosso país, né? É verdade, às vezes até de forma exagerada. Mano amigo, Muito para isso. encaminhar nosso papo, sonha, sonha em trabalhar na dupla Grenal? É um sonho ainda? Eu já tive a oportunidade de ser chamado no Grêmio. E sabe que quando eu conversei com o presidente, o Paulo Odoni, ele falou: a gente não ficou muito brabo contigo quando foi pro Inter, até porque ele não tinha como ficar brabo, porque teve uma transação e o Grêmio ganhou US$ 1 milhão. US$ 1 milhão que o Inter teve que pagar na época para me tirar do Grêmio. Entendeu? Não podiam ficar insatisfeitos, porque eles pegaram e contrataram 5 jogadores de Edinho, Jandir, uns 5 que vieram para ser para disputar e ganhar a Copa do Brasil no ano seguinte. Então não podia, porque eu entreguei tudo que podia entregar e ainda entreguei a parte financeira que é importante, não sair do Grêmio fugido sem deixar uma receita para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas é, então, não, eu não tenho essa ambição hoje já não. E o Inter eu fui sondado também, quando era técnico do Curitiba, que fez uma campanha maravilhosa no Curitiba, fui para Libertadores com uma receita de um salário, um clube com 300 mil. Só que aquela coisa, o que deu certo é que eu revelei Rafinha, revelei Adriano, lateral do Barcelona, Rafinha, peguei o Tcheco do Malutron, com 25 anos, Lima, um meia atacante que jogou no Cruzeiro, o Marcel, que foi o artilheiro, com 21 anos, jogou no Santos, foi para a Europa. Quem mais? Fernando Praz, eu peguei do Vila Nova, que era o meu goleiro. Mas fizemos um time sem dinheiro, presidente. Ó, peguei o técnico do Paraná, eu era técnico do Paraná, contratei aqui, o melhor técnico do estado. Agora é vocês e o time é esse aqui, ele que se vira. Só falou isso. Pegou o microfone, o presidente era malucão, um maluco do bem. E aí, o que nós fizemos? Primeiro ano de Campeonato Brasileiro, com Curitiba, com folha de orçamento lá embaixo. É evidente que os outros times grandes não tinham a folha de hoje, né? Eles tinham folha de 3 milhões, 4 milhões. Mas eu, com folha de 400, eu fiquei quase entre os 8 no primeiro ano. Fiquei em nono. Nós estávamos beliscando, perdemos uma classificação para o Gama em Distrito Federal em 2002. Em 2003, nós classificamos entre os 4 primeiros, Libertadores direto. Classificou o Curitiba na Libertadores. Aí eu saí do Curitiba e fui para o Atlético Mineiro. Fui para novo desafio, deixei o Curitiba dentro da Libertadores da América. Então, essa questão de sonhar, não, Mano amigo, hoje o meu sonho hoje já, as minhas ambições já são mais para um outro lado, voltar para um futebol exterior de novo, onde é que deixei um trabalho bom, eu cravei bandeira, cara. Eu não sou treinador de ficar contratando profissional, divulga que eu fui campeão tipo de uma americana lá, eu não sou treinador de, diz que eu fui campeão de uma Copa do Brasil do cenário lá dos Emirados, que é uma Copa bem mais pequenininha, mas é uma Copa importante. Fui em 6 finais,
Eu não vou ficar, eu vou ficar quietinho, mas eu quero voltar para lá, mesmo sabendo que nós temos hoje a escola brasileira, o treinador brasileiro está com muita dificuldade hoje para a gente representar nossa bandeira novamente nos Emirados Árabes Unidos, que é diferente da Arábia Saudita. Verdade. Faltou alguma coisa na carreira como jogador? Poxa, com certeza, aí sim, né, Toda essa cara? trajetória Poxa. maravilhosa no Grêmio, Não, mas eu Inter, acho que se eu, se Botafogo, por onde eu você tive. passou. Mas eu tive, por exemplo, alguns processos. Se eu não tivesse tido algumas lesões, eu falo algumas lesões que atrapalham muito a carreira. Por exemplo, essa lesão da Libertadores, eu poderia ser mais efetivo na conquista da Libertadores, ali brigando com o Tita, com o Oswaldo, ali brigando, mas no meio, como nós estava construindo a nossa equipe, o Spinova está construindo um time mais competitivo, e aí eu me castrei, aí eu perdi quase 6 meses. Isso aí me atrasou um pouco o ano de 83, porque o meu ano de 82 foi muito bom. O ano de 82 para mim foi excelente, que eu fui um dos destaques do Campeonato Brasileiro e, e eu já estava com 21 anos e tinha treinador tipo o Minelli já falava, Paulo, quando eu for treinador da seleção, eu vou te dar oportunidade. E ele foi meu treinador em 85 e foi meu treinador em 85, acho que em outra oportunidade. Ele estava muito cotado para ser técnico da seleção, então é, se eu tivesse acelerado um pouquinho mais, não tivesse tido um pouquinho mais essas lesões que me atrapalharam, essa aqui, essa lesão de 82 também, de ficar de fora das finais de 82, eu comecei o jogo no Maracanã com 180 mil pessoas, um jogo bom de se jogar contra o Flamengo, melhor jogo que tem para jogar, eu sempre falo Grenal, e jogar com o Flamengo, que o Flamengo te deixa jogar, só que era ruim de marcar eles. Depois o Zico e a Adílio, pega, vai, garoto, vai, se entusiasma. O Zico pegava nas costas, depois dava aquela arrancada, era mesmo, pô, para dar. Eu me machuquei dando um carrinho nele, fui dar um carrinho, porque eu vi que eu não ia alcançar ele, ele pegou nas minhas costas, aí eu joguei uma voadora nele. Na época, tu levava amarelo e olha lá. E nós, na época, já tínhamos dois atletas, o Vantuir já tinha machucado, entrou o Nilmar, que em 81 foi até titular. E aí, eu no intervalo, eu machuquei, cara. Machuquei, daí eu cheguei, ó, pô, meu joelho inchou, deu uma torção, não teve ruptura, mas teve uma torção. E o seu Enio, ele me pressionando, como é que tá? E só tinha duas, só mudava 2 vezes. E já tinha feito uma, era mais uma e acabou. E aí, nós, eu acho que fizemos 1-0 no Maracanã e tomamos um gol aos 44 do segundo tempo. O Zico fez um golaço lá, que era para ser bicampeão brasileiro. Então, isso atrapalhou aquela final, era mais uma oportunidade, mais uma vitrine para, pô, que tu vai, se destaca. É uma decisão de brasileiro, tu tá na elite ali dos melhores jogadores, a tua prateleira sobe. Antigamente tinha a revista Placar, tu tava lá disputando com os caras do Flamengo, quem tava subindo lá, média alta, tu tava brigando para ganhar a bola de ouro. Aí tu machuca, fica de fora de uma final de brasileiro. Aí vem 83, aí tu começa a reconstrução toda de novo, machuca na Libertadores. Aí fica de fora da Libertadores, volta lá no final do Mundial, jogando o segundo tempo do Mundial e a prorrogação. Quer dizer, isso atrasou muito, muito, muito a minha carreira. Efetivamente, eu encontrei um equilíbrio assim, sem lesão a partir de 84 para 85. Que nós somos campeões, fiz o gol do título, inclusive em 85. E aí eu fiquei uns 4 anos seguidos, assim, sem machucar. Aí eu consegui tornar mais real, assim, mais. Fiquei 4 anos seguidos, fomos campeões, tetracampeões, alguns torneios a gente ganhou, e aí eu não machuquei muito. Mas aí já não tinha muito aquela empolgação que estava no início da carreira, que os caras já estavam me olhando bacana. Então, vestir amarelinha sempre é um sonho de qualquer jogador, né? Verdade. É verdade. Para encerrar, E a um gol gente, e a gente inesquecível. vê, e a gente vê hoje tanto jogador botando a camisa da seleção com uma facilidade. Eu fui 3 vezes melhor jogador do estado do Rio Grande do Sul, 3 vezes melhor jogador do campo, é um campeonato pesado, É cara. verdade. 3 vezes, 85, 86, eu acho que 88, 87, 3 anos melhor, assim, ó. Os caras dão aquela troféu que dá o melhor.
pela regularidade. Não era craque, mas era um cara regular, fazia alguns gols importantes. Aí o gol mais importante para mim, eu fiz um gol muito bonito na minha carreira, que infelizmente eu busquei nos arquivos, foi contra o Bayern de Munique, mas eu não consegui achar esse gol. Foi um amistoso, mas foi um gol muito bonito. Final de jogo, aos 44. Eu tinha entrado no jogo também, não saí jogando. Esse gol foi importante para mim, porque vai sendo, dando aumentando a tua confiança, buscando espaço dentro do time. E o gol de 85 no título na decisão contra o Tafarel, para mim foi muito marcante assim, em termos de carreira. Maravilha, maravilha. Bom, amigo, mais uma vez, muito obrigado por reservar um tempinho, bater. Muito bom ouvir as suas histórias, sua experiência, não só como jogador, mas também como treinador. Um bate-papo maravilhoso sobre futebol. E com certeza, eu vou chamá-lo mais vezes aí para bater esse papo com a gente. Grande abraço, Elias. Sucesso para você. Vamos ficar te acompanhando aí. E vou colocar sempre à disposição quando quiser trocar uma ideia, um assunto específico. A gente está sempre disposto a colaborar. Um grande abraço. Maravilha. Conversamos com Paulo Bonamigo, grande jogador da dupla Grenal, grande treinador do futebol brasileiro, com muitas histórias e muitas conquistas que nós curtimos aqui no programa Preleção que volta na próxima semana. Assim, grandes convidados e grandes histórias para você no seu canal Brazuca Esporte Clube. Desce o Baldo, intermediária do Inter, deu no meio, Oswaldo foi desarmado, a recuperação, golaço! Gol! Bonamigo para o Grêmio!